Estamos aqui para a nossa segunda live, pela Secretaria Estadual de Educação e Cultura de Santa Catarina. E o nosso convidado hoje é o Dr. Albert Friesen. E nós vamos conversar sobre ansiedade e paz de Deus, num momento de muita instabilidade em todas as áreas, né? Como manter a nossa fé intacta e vencer a ansiedade, porque nós não podemos evitá-la, né, doutor, no momento desse, mas podemos vencê-la, podemos aprender a vencê-la. Boa tarde, doutor Albert, seja bem-vindo. Muito obrigado. Pode fazer a sua contextualização. Ok, pastora Graça Regina Silveira, muito obrigado pelo convite. É bom estar trabalhando com você e junto contigo, impactando pessoas, transmitindo esperança. Esse é o meu pedido a Deus, que a gente consiga descansar nele, não é? Verdade. Meu nome é Albert Friesen, embora do nome diferente, eu sou bem brasileiro, me sinto feliz de estar brasileiro, mesmo que o Moro tenha pedido demissão, né? Estou um pouquinho triste por causa disso, e peço que Deus transforme tudo isso em algo que o nosso país, de fato, precisa. Minha formação é em teologia, ela é em psicologia, mas o que realmente faço há muitos anos é treinar líderes em aconselhamento pastoral. Sou professor de faculdade teológica da Faculdade Cristã de Curitiba, aqui em Curitiba, pós-graduação na Unifil de Londrina. Além disso, faço consultório com muito gosto de pessoas e famílias. Bem, eu acho que isso é suficiente a meu respeito, além de contar, e isso é importante, que eu sou casado com a minha doce Bartira. Ela está lá no outro ambiente, Acompanhando. Está participando, porque se ela estiver aqui, ela me dá muitas dicas. Então, é melhor ficar com algumas dicas a menos. As dicas dela sempre são boas, mas eu é que não processo muito bem 2 canais ao mesmo tempo. Coisa do gênero masculino, né, doutor? Bom, eu te agradeço. Nós queremos falar hoje sobre um assunto que é muito pertinente à nossa experiência atual de mundo, né? Que é a ansiedade, mas ela vem antes disso, ela sempre é presente, que é a ansiedade. E pensei muito a respeito, eu gostaria de ler um texto bíblico, ou 2, na verdade, a respeito deste assunto. E eu creio que você já imagina qual será esse texto. Ele é Mateus 6, versículo 25. Ali a tradução, na versão da Nova Versão Internacional, diz: não se preocupem. A outra tradução diz: não andeis ansiosos. Com o que comer, o que beber e o que vestir. E aquela mesma fala de Jesus, ela continua para no versículo 34, ele nos dizer assim: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Essa é uma tradução assim fenomenal, fantástica. A outra tradução diz: não se preocupem com o amanhã, porque basta a cada dia o seu próprio mal, que também é uma excelente tradução para dizer: tem uma série de coisas do amanhã que não estão em meu controle aqui, agora, hoje. E aí está a grande chave da questão da ansiedade. A ansiedade nasce diante do futuro. A ansiedade nasce diante das demandas que estão pela frente e que, na verdade, eu não consigo controlar por mim mesmo, porque não estão em minhas mãos. Gosto muito dessa tradução da revista e atualizada. E o segundo texto que eu queria ler, para a gente refletir a respeito, é Filipenses 4:6, onde diz assim: não andem ansiosos de coisa alguma. É muito forte isso, né, Regina?
é muito forte. Não andeis Muito. ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo apresente seus pedidos a Deus. E aí, a consequência disso. E a paz de Deus guardará seus corações e as suas mentes, aonde? Em Cristo Jesus. Cristo Jesus já é a obra acabada. Cristo Jesus já é a salvação realizada. Cristo Jesus é o final do processo todo da sua vinda e abertura da possibilidade de nossa salvação. Então, guardará em Cristo Jesus. Tempo de pandemia e economia, não dá para separar as duas coisas, nos coloca diante do imprevisível. Nós, de fato, não sabemos o que vai ser. Já tem gente passando fome por causa da pandemia e as consequências na economia. Há pessoas que morreram. Eu já perdi amigos. Esta semana, quinta-feira, o Hélio morreu. Ele pegou a Covid, ficou internado por 5 semanas, não resistiu, ele partiu, ele está com o Senhor. A sua esposa foi há 5 semanas. Os dois se encontraram. Então, está fora de nossas mãos. E isso gera ansiedade. Sensação de, meu Deus, né? De peso, né? De carga pesada. De tensão constante. Parece que você está no 220 sem parar, né? Verdade. E o isolamento social é um outro elemento muito forte, especialmente na vida das crianças, dos pubertandos e adolescentes. Veja, a criança nasce, a primeira coisa que ela realmente explora é o seu ambiente pelo movimento. O adolescente, o que faz? Andar, velocidade, sair, experimentar o fora de casa, o não limite. Então, isto é confinamento, restrição de espaço que gera angústia própria do confinamento. Gente, vejam qual uma das maiores angústias ou sofrimentos possíveis na nossa existência: ser constringido de nossa liberdade. Por que a cadeia é tão temida, às vezes mais do que a pena de morte? Porque nos tira o nosso espaço, o espaço de ir e vir. E quando temos liberdade para ir e vir, nós nos vemos em ação. Eu vou, eu volto, eu faço, aconteço. Eu estou em movimento. E enquanto eu estou em movimento, eu tenho a sensação de que eu estou no controle. É como o avião. Enquanto ele está em movimento, ele pode ser controlado. Mas quando o movimento cessa, ele vai para o chão, né? Essa é a sensação psicológica também do agir, do ter liberdade, do ter espaço. Então, os pais que têm seus filhos em casa, né, aburridos, diz o castelhano, aborrecidos, né, tendo que fazer aquelas tarefas chatas de online, com professoras que não sabem ensinar, que são as suas mães, né? Eles estão ansiosos, né? Meus vizinhos aqui de baixo têm filhos adolescentes e crianças, eles fazem exercícios físicos regulares, né? A gente ouve o barulho, o ruído, ótimo, parabéns a esses pais. Que assim, tem criatividade, né? E iniciativa senão, nessa hora. A criançada pira do cabeção, né? E dá muito mais trabalho do que precisa. A ansiedade, a gente identifica quando tem insônia, quando o nosso corpo começa a adoecer por coisas que normalmente não adoecem, que é dor de estômago, dor de cabeça. Algumas pessoas que têm tendência para pressão alta vão ter pressão alta, taquicardia,
às vezes náuseas, sem que haja alguma indisposição Verdade. gastrointestinal. A irritabilidade é o que Meus primeiros dias de pandemia foram assim, dor de cabeça, dor de estômago. aí, ó, tá vendo? Agora eu estou tranquila, tem sim. Já passou o tempo para os adultos acharem um ajuste e uma rotina, né? Uhum. As crianças talvez também já, mas não certamente, né? E mais semanas vai provar que elas são capazes também, mas precisa haver rotina em casa. Uhum. Levantar, comer, limpar, estudar, tem que haver rotina, porque a rotina nos ajuda a sentir que eu estou no controle. Fiz isso, opa, estou no controle. Faço aquilo, estou no Exato. controle, estou na ação, né? A desmotivação, muitas vezes, sinal de depressão, mas neste caso, de ansiedade também. Se tudo é tão tenso, eu não tenho motivo para alguma coisa, né? E, por fim, a própria desconcentração. Se tem aquele bichinho, né, aquela broca na minha cabeça de ansiedade o tempo todo, eu não consigo me concentrar. Então, estudar fica difícil, fazer uma coisa só fica difícil. São sinais de ansiedade que podem ser trabalhados. Então, já falei da ansiedade. A ansiedade é própria da preocupação. E a palavra em português eu gosto demais. Em alemão é Sorgen, não diz nada, mesmo traduzido, né? Mas preocupação é ocupar-se com algo que ainda não dá para fazer. Portanto, está mais uma vez fora do meu controle, mas está aqui, ó, na minha cabeça, tum daqui, tum de lá, eu estou pensando e não posso fazer, né? Por exemplo, dívidas que eu tenho. Se eu parei de trabalhar e não entra o dinheiro, é claro que me preocupo com a dívida, mas eu vou ter que aprender a fazer alguma coisa com essa preocupação para que eu não sofra mais e me torne improdutivo também em casa, né? Ou improdutivo em termos de criatividade nessa situação. Se eu fazia alguma coisa que sou coibido de fazer agora, talvez, se eu puder estar menos preocupado e mais ocupado, mais racional, eu possa desenvolver algo que eu posso fazer em casa. A minha própria experiência com a pandemia e a reclusão é que eu aprendi um monte de coisas com isso aqui que estamos fazendo agora. Eu nunca fiz lives. As pessoas me desafiaram muitas vezes a isso. Eu sempre disse, não tenho jeito para isso. Minha cara é muito feia. Eu não consigo fazer isso. Eu não olho para as câmeras, não aguento câmera, essas coisas. E a Eu pandemia. sabia que nós tínhamos algo em comum. Aí, ó, tá vendo? E a pandemia está me obrigando a dar aulas A online. vencer. A vencer. Amigos meus como você, Graça Regina, estão me convidando para lives e, de repente, essa câmera está se tornando interessante, Muito né? amiga. Muito amiga. Eu começo a aprender com ela. Gente, existem oportunidades nessa crise toda. Todos têm de descobrir quais são. Lição. A Artira está sentada ali na sala ao lado, até o meio-dia eu estive com ela, estamos estudando. Ela continuou à tarde enquanto eu fui para o consultório. Ela está estudando, ela está aproveitando, né? Então, existem oportunidades. Ao invés de me preocupar, eu preciso de criatividade para me ocupar com algo que é possível. Toda ansiedade, ela é antecipatória. Ela joga coisas para frente em busca de querer certezas. E alguns itens, alguns temas, não nos dão certezas. Eu não sei se eu vou pegar a Covid antes da vacina.
Eu disse para a Martira que se eu pegar, eu supero, porque eu faço exercício. Mas você luta com o teu açúcar, eu tenho medo. Não sei como vai ser. Que Deus nos guarde. Nosso dever é manter o nosso organismo o mais saudável possível para ter anticorpos para combater, porque evitar é igual à ansiedade, é meio difícil, né? Tá vendo? Vamos ter que combater. Se você tem um cantinho na sacada de teu apartamento ou no teu jardim, pegue sol todo dia, um pouquinho no teu lombo, né? Faça Vitamina D. Vitamina D, né? As outras dicas sempre de elementos que nos ajudam contra a gripe. Ansiedade é uma sensação extremamente desagradável de iminência. Iminência quer dizer, meu Deus, vai acontecer. Algo está por acontecer, né? E esta sensação me tira o sono, ela me inquieta. Parece que existe uma ameaça atrás de cada moita, né? Ou existe uma urgência. Quando temos um sentimento de urgência, nosso corpo todo se prepara fisiologicamente para o ataque e a ação. Mas se eu não posso sair dos meus 78 metros quadrados do meu AP, eu fico maluco. Né? É verdade. Eu fico maluco. Eu preciso aprender a reduzir esta sensação de urgência, conscientizando-me do que eu posso e do que eu não posso fazer. Verdade. Doutora Albert, só dar uma pausinha aqui para nós cumprimentarmos a pastora Marineuza, que mandou um grande abraço para o senhor, ela disse que está com muita saudade, o pastor Eduardo Medeiros, a pastora Margarete Cruz, lá de Xanxerê, perto de lá no oeste, lá no extremo oeste do estado. Meu Deus do céu, nós estamos, hein? O pastor Manuel, legal, nosso colega, né? Sim, então, estão aí, sim. Estão nos acompanhando. Que lindo, que bacana. É bom lembrar de vocês todos, muito bacana. Então, a ansiedade, ela em si, ela é necessária, mas quanto demais, ela não nos ajuda. Ela é necessária para prover ação, reação e autodefesa. Eu queria pontuar uma coisa muito importante sobre a ansiedade, que é a sua diferença com o medo. Né? Quando a gente presta atenção, a ansiedade e o medo, em termos de sensação, são muito similares. São muito similares. Mas, em si, o medo e a ansiedade são diferentes. Por exemplo, o medo é a sensação diante de um fato real de ameaça, ou um fato real de perigo. Né? O medo, ele acontece quando eu tenho uma arma apontada à minha cabeça, um pitbull está vindo à minha direção, meu corpo todo se prepara para a defesa ou o ataque, né? Meus cabelos se ouriçam, eu tenho poucos, mas eles se ouriçam, sim. Assim, eu estou preparado. A ansiedade é só um pensamento de que eu estou sendo ameaçado e que eu vivo um perigo real. A ansiedade é somente a percepção ilusória de um pensamento, de um perigo. E isto eu tenho que colocar na minha mente e também em minhas orações quando estou diante de Deus, dizendo: Senhor, é meu pensamento, e este, em ti, em Cristo, eu posso mudar. Embora haja uma ansiedade saudável que nos prepara para a ação, para a reação e para a autodefesa, eu tenho que cuidar da ansiedade disfuncional. Quando essa vibração ansiosa, desagradável, vai ao ponto de me paralisar, de me adoecer, a ansiedade, ela é inútil, ela se torna disfuncional. Mas como resolver isso? Eu sei, as pessoas já estão perguntando. Como resolver isso? Eu quero começar com o medo, porque a ansiedade é filhote do medo. Então, não é um pitbull, mas é um Covid que está me ameaçando. Eu não posso sair para fora, eu ponho a máscara. Será que essa máscara me protege mesmo? Sim, exato. Uhum.
Está na minha cabeça uma ameaça? Sim, está, constantemente. Né? A minha doce Bartira mandou um papel aqui para mim. Ela sempre me ajuda. Assim, convide as pessoas a fazerem perguntas. Vai ter um tempo para perguntas? E eles podem ir, conforme o senhor vai falando, que vai surgindo a dúvida, eles podem ir colocando no chat aqui que eu respondo, eu estou respondendo. Aí eu repasso para o senhor. Obrigado, Tilinha, porque você me ajudou. Ótimo, muito bom. Então, como resolver o medo? Nós temos várias emoções básicas. A raiva, a culpa, a tristeza, o afeto, que é o amor, e o medo. Mas a emoção básica mais primitiva é o medo. A raiva, eu posso dizer, o cabra da peste não merece que eu me incomode com ele. E a minha raiva muda. Minha culpa, se eu peço perdão, vocês sabem como o sentimento muda. O amor, se eu faço algo bom, eu sinto melhor. Mas o medo não responde à minha cognição. O meu medo, ele responde apenas ao enfrentamento do objeto fóbico. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso encarar o que há de difícil. Eu preciso fazer algo com isso. Estamos de volta ao que eu falei no início. A ação. Eu preciso produzir algo. Então, a máscara, ela, de alguma forma, pode não nos proteger 100%, mas se eu faço uso dela, eu me protejo, claro que sim, mas emocionalmente eu reduzo a minha ansiedade. Uhum. Eu tenho um bloqueio, né? Eu bloqueio. Eu fiz algo. Uhum. O medo gera 3 formas de ação: a fuga, o contra-ataque do que me é ameaçador e a criatividade para ter uma solução. Eu repito, porque isso me parece importante. Eu vou anotar. A ameaça tem um perigo, eu fujo para que não me pegue, eu contra-ataco, né? Mostro meus dentes, ou eu gero uma solução, eu me torno criativo. Da pandemia, não tem muito como fugir. Estamos fugindo, restringindo-nos, mas só um pouco. Né? Contra-atacar, bom, fazendo exercício em casa e comendo muito limão. Limão quente. Limão quente, tá vendo? É o que eu fiz hoje de manhã. Mas nós podemos ser criativos. E ali entra o Espírito Santo, gente. Ali entra a ação de Deus em nossa vida. Senhor, abre a minha mente. Me faz ver coisas que jamais vi nesse tempo em que eu estou no deserto, como Moisés. E assim, eu posso implementar o que vem do medo para uma transformação minha. E decorrente disso, eu posso resolver a minha ansiedade. Como é que eu faço isso? Pensando corretamente. Antes de tudo, observando o que eu penso. E para quem tem muitas dificuldades de vencer a sua ansiedade, eu sempre sugiro, pegue uma folha de papel e anote seus pensamentos e analise eles. E diga, falso ou verdadeiro? O que eu penso, aquela vozinha danada ali da ansiedade, ela é verdadeira ou não é? Se ela não for, eu pego e escrevo outra frase. Qual seria a frase verdadeira a respeito do sentimento que eu tenho? Então, eu corrijo a minha fala e faço uma fala verdadeira comigo mesmo. Essa correção da minha fala eu chamo de conscientização das minhas crenças. Quem está, de fato, no controle, na pandemia e na economia? Eu tenho participação em algumas coisas, evidente. Né? Não sou tão irracional em dizer que tudo é do diabo e tudo é de Deus. Eu partilho disso. Mas eu tenho que entender as minhas crenças. Qual é a minha parte e qual a parte não é minha. E assim, eu analiso as minhas crenças. E na medida que eu percebo a minha crença falsa,
analiso me conscientizando dela, analiso ela, eu posso mudá-la e transformá-la. E aí as dicas do próprio Evangelho são úteis e necessários para que a gente afirme as crenças. Pedro diz que a gente deve repetir o que foi ensinado, né? Em Hebreus nos diz, me preocupa que vocês não frequentam as reuniões, como alguns têm feito, participar das reuniões, rever. Cristianismo, às vezes, é um bocado de repetição, não é? Para quê? Para nos firmar, né? E assim, nós chegamos a essa questão que nós temos em Romanos 12, 1 e 2. Aquele texto. Transformar a mente. É isso aí. Nós não devemos transformar a nossa emoção da ansiedade. Isso não nos é dado. Ali diz, rogo-lhes que não vos conformeis com este século. Não sejam como as pessoas do mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se, como você já disse, Graça Regina, pela renovação do cabeção. Da vossa. É bem assim. Não é batendo na parede, né? Mas algumas pessoas precisam. Preciso. Batendo na cabeça na parede, talvez acordem a mente para que sejam capazes de experimentar e de comprovar. Vocês que estão conosco aqui, percebam estes dois verbos, para que experimentem, vivenciar, e que comprovem, tirem a dúvida. Examinar. Examinar, para se certificar. Para quê? Para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando falo da vontade de Deus, eu me lembro de Cristo no Getsemane, que luta antes de ir para a cruz, né? Tila e eu assistimos recentemente A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, de novo, e ali está tão evidente a angústia de Cristo até este momento. Quanta ansiedade ao ponto da sudorese, né, da hematidrose, o sangue saía dos seus poros. A ansiedade empurrava o sangue para fora, né? Então, quando ele se entrega à agradável, boa, perfeita, agradável vontade de Deus, o que acontece? A ansiedade encontra o seu espaço e não o tortura mais da mesma forma. O que veio pela frente foi terrível. Nos olhos de Mel Gibson, pior ainda, porque o corpo humano não suporta tudo aquilo, mas foi muito bem retratado neste filme, né? Mas percebam bem, a renovação da mente para poder experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a ansiedade some, ela muda. Como podemos experimentar, então, essa boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Renovando a mente e o nosso modo de pensar. Algumas questões ainda, com isto eu abro o espaço para o debate. Há muito tempo, observo que as pessoas entendem as coisas, mas elas têm dificuldade de mudar. E o elemento que está nesta roda de engrenagens, entre o entender e o mudar, são as emoções. As emoções não obedecem à nossa vontade. Dizer, acabou a ansiedade? Não acaba com a ansiedade. Pensamentos nossos dependem de análise, de raciocínio e de escolhas. Que sejam realistas, lógicas, fundamentados no bom senso e na palavra de Deus, que são crenças de verdade que nós cremos. Então, o pensamento eu posso mudar. Isso está em minhas mãos. Eu analiso a minha crença e digo, não, ela não é verdadeira. Eu vou repetir a verdadeira. A consequência é que,
Se eu penso adequadamente, eu ajo corretamente. E agora eu quero que você lembre do início de nossa fala. Ansiedade surge quando nossa ação é restrita, quando não sabemos se nosso fazer vai ter resultado. Se eu penso corretamente, eu ajo Acho corretamente, corretamente. portanto, eu sinto adequadamente. Todos nós já experimentamos isso muitas vezes. Tenho uma tarefa por fazer, tenho que fazer, eu fico ansioso, angustiado, com raiva, irritado. Quando eu faço, eu sinto alívio. Não é? É verdade. É Pensar verdade. corretamente, agir corretamente, o que muda? Minha emoção. Minha emoção. Então, gente, vamos analisar o que pensamos, mudar e agir de acordo, falando a verdade conosco mesmos. E aí chegamos ao final. A boa e perfeita vontade de Deus gera a paz de Deus. De Deus. A boa e perfeita vontade de Deus, que é entender, segundo a sua palavra, agir de acordo com a sua vontade, isso é boa e perfeita vontade de Deus. Isto, diz Filipenses 4:6, nos leva à paz de Deus. Por quê? Porque ele sabe de todas as coisas, mesmo que eu não saiba. Ele conhece o meu e o teu futuro. Uau. E ele já tem um plano neste futuro. Isto tem de ficar claro para a gente entrar no coração. E a terceira coisa, ele interfere no nosso futuro. No meu futuro. E ele interfere também nas possibilidades trágicas. Quando Luciara morreu e o Hélio estava lá na UTI, eu pensei, meu Deus, como será isto? Hélio não vive sem Luciara. Eu conheço os dois. Eu queria que ele fosse junto. Eu sei que é cruel pensar uma coisa dessas, mas será mais fácil para ele. E, por fim, Deus, que interfere nas possibilidades trágicas, também considerou assim. Não, eu não dei conselho para Deus, não. Ele já sabia. Ele soube o que é melhor para o Hélio. Né? É verdade. E nesse sentido, que ele sabe, conhece o futuro, interfere nas possibilidades trágicas, ele também conhece as minhas limitações. Então, ao me conhecer e quanto eu sou capaz de experimentar, ele também produz o escape. 1 Coríntios. Verdade. É a mensagem que eu tenho para vocês e eu quero conversar com vocês a respeito. É verdade. Doutor Albert, como conselheiro pastoral, né, como alguém que pastoreia pastores, que tem uma longa experiência de gabinete, qual é o seu conselho para os pastores? Nós temos pastores, as igrejas ficaram fechadas mais de 30 dias, né? Agora, a retomada, ela é bem gradativa, e a função da igreja é ser o corpo, é gerar a comunhão, é estar todos ali. Mesmo voltando, a gente vai ter que voltar com um certo distanciamento, não pode voltar ao normal de repente, né? Eu, se fosse pastora, os meus alunos até não tá tanto porque a gente continua online, né? A gente continua o contato diário com eles. Distante, mas a gente continua. Agora, os pastores, eles não têm esse contato com o público que eles vão voltar a ter, né? Sem contar em outras questões, né? Que o pastor é uma referência na comunidade, ele precisa estar super, hiper bem, né? Sim, sim. Bom, para os pastores, as considerações que a gente fez são absolutamente as mesmas, né? Mas, com certeza, eles estão numa posição diferenciada em que precisam representar justamente a paz de Deus. Eles precisam, de alguma forma, expressar o descanso em Deus. Em Deus. Né? Aprendi algumas coisas há muitos anos de dois autores que não são cristãos, eles são judeus, mas eles dizem o líder religioso saudável e funcional é aquele que fornece à sua greia, à sua congregação, presença não ansiosa, né?
Presença não Não ansiosa. ansiosa. Então, desafio a estes pastores a buscar na palavra de Deus, em primeiro lugar, as histórias de tragédias que o Antigo Testamento é cheia, né? E como Deus interveio. As histórias de sofrimentos do povo de Deus e como Deus salvou e resgatou. Repensem essas histórias que a palavra de Deus é cheia da salvação de Deus em tantas circunstâncias. Eu estou atualmente lendo, terminei ontem à noite, 1 Samuel, né? Davi, Saul. Vou entrar agora em 2 Samuel, onde o povo de Deus tantas vezes é liberto. Relembrem estas histórias, onde, numa situação, o povo saiu a cantar quando estavam sendo atacados, e o povo inimigo ficou em confusão e se matou entre si de madrugada, de manhã. O exército inimigo estava abatido pelo anjo do Senhor. Descubram estas mensagens e gerem esperança para si mesmos e para o povo. Digam para o povo que Deus sempre tem uma salvação, sempre dá esperança, sempre resgata. Verdade. Eu tenho falado para os meus alunos, cuidem o posicionamento, cuidem as atitudes, porque o povo de Israel era para ficar só 40 dias no deserto. Acabaram circulando 40 anos, né? Que nós não sejamos não tenhamos essas atitudes. Que agora Deus possa contar conosco para fazer a diferença, né? É verdade, é verdade. O povo lá no deserto, ele estava muito ansioso para comer coisas boas de Canaã, né? E isso distanciou o tempo, ampliou o tempo, é verdade. E ao mesmo tempo com saudade das cebolas do Egito, né? Pois é. Que as saudades do Egito não nos perturbem, que a ansiedade não nos tire da vitória que certamente Deus nos dará depois disso, né? Sim. Romanos 13, 8. É verdade. É verdade, Graça. É verdade. Isso aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ainda não tem pergunta. O pessoal só está dizendo que é muito bom, que é um tempo muito bom de oportunidade, mas ainda não tem pergunta. Estou com três aparelhos aqui, doutora. Opa, sim, que ótimo. Meu Deus, um dia eu vou ser tão tecnológica quanto você. Não, eu sou ruim nisso. Eu sou ruim. Imagine se fosse boa. Eu estou aprendendo. É isso aí. Hoje nós estamos concorrendo com o Descende, né? O Descende está acontecendo online, começou às 8 horas da manhã e vai até o período da noite. Mas a intenção é estar ferramentalizando, né? A gente faz as nossas escolhas, né? Sim. Eu escolho crescer, eu escolho conhecer mais, porque o conhecimento não me deixa perecer. O conhecimento de qualquer coisa, não só da palavra de Deus, mas de qualquer outra coisa, não me deixa perecer. Eu fiz quarta-feira uma live com a pastora Glácia e nós falávamos exatamente disso. Os pais que têm filhos com transtornos, eles não buscam um conhecimento sobre isso, então eles têm dificuldade de lidar. As escolas que resistem também têm dificuldades, né? Sim, verdade. E para nós, pastores, eu quero deixar como alguém que serve a Deus há mais de 20 anos, há quase 25 anos, se você se sentir muito pressionado, procure ajuda, além da palavra de Deus, porque Deus deixou Sim. as válvulas de escapes para nós. Os pastores, eles são treinados para ser os super-heróis né? Os supers, mas eles são humanos também. Eles são humanos e eles precisam de ajuda da comunidade onde estão inseridos e tem coisas que são deles, que são eles que precisam buscar, né? Essa ajuda. Sim, é verdade, é verdade. Eu gosto de pensar de que toda verdade, todos os princípios naturais que regem o universo
foram criados por Deus. Uhum. Mas nem toda a verdade está sintetizada na palavra de Deus. Na palavra de Deus, nós temos as verdades revelacionais. Elas Uhum. são suficientes para a salvação do mundo. Mas, além disto, para existir no mundo, nós temos as verdades gerais, amplas, de princípios naturais, né? Uhum. E somos desafiados a estudar, como você diz, todas as coisas que nos cercam. Aliás, temos um Somos seres. privilégio, temos o privilégio de viver numa era de muita ciência e de Informações. tremenda facilidade de divulgação de toda a ciência. Isso jamais foi assim. Infelizmente, infiltrado de fake news. Mas temos que aprender a peneirar. Mas Uhum. podemos aprender todos os dias. Não precisamos sair de casa. Temos que planejar o que queremos aprender e fazer. Por um mês, um estudo de um tema. E aí a gente cresce. Bartira vai falar na quarta-feira, na live de quarta-feira, sobre Isso. crianças com altas habilidades. Crianças que aprendem fácil demais. Superdotação. Uhum. E por isto se desajustam na escola, às vezes na vida. Enquanto Uhum. adultos, até na vida, podem se desajustar. Fernandinho Beiramar, por exemplo. Né? Então, é um conhecimento que, mesmo nas escolas, muitas vezes não se tem, mas que Uhum. crianças sofrem por falta de informação. E, pelo que eu sei, Graça, na próxima vez, nós vamos aprofundar um pouquinho uma questão de aconselhamento. Aconselhamento. Na Isso. próxima live, vamos falar um pouquinho sobre alguns princípios de aconselhamento que pastores poderiam, por exemplo, aconselhar via live, como estamos fazendo online, né? Uhum. Não dá para ir à casa das pessoas, mas dá para orar pelas pessoas. Né? Uhum. Tem muito o que fazer, embora das Tem. restrições de isolamento social. Eu disse para os meus alunos que é algo que a gente estava resistindo e Deus nos empurrou a praticar, a aprender. Ou agora vocês vão ou vocês vão. Não tem escolha, né? Precisa fazer. Então, Exatamente. na próxima quarta-feira, nós estaremos aqui com a doutora Bartira Trancoso, esposa do doutor Albert, e vamos falar de superdotação, né? E no sábado, dia 2, nós vamos estar falando de algo que fica meio enterrado, mas que o senhor mesmo citou agora, que perdeu um casal de amigos, né? E tem pessoas que estão perdendo familiares, não estão podendo nem se despedir. Então, falar do luto é algo que precisa. Que ótimo! Vamos Então, mudar de tema e vamos falar de luto, é verdade. esse do luto não vai ser com o senhor, vai ser com outros participantes, com outros Ok, tá convidados. bom. O Que senhor pena, vai que ficar na linha de pena, aconselhamento. que pena. Aí, no outro sábado, será com o senhor de novo. Não no próximo, no seguinte. Muito bem, Aí muito bem. vamos aprofundar o aconselhamento. O pastor Manuel está dizendo aqui que o povo, na maior parte do tempo, recebe informações terríveis. Mídia, os pastores muito pouco têm diante do rebanho para reverter a situação. Ou seja, eles chegam muito carregados sobre os pastores e os pastores têm pouco tempo, né? Tem muito pouco para, diante de tudo isso, reverter a situação. É Foi a verdade. colocação do pastor Manuel. Sim. A pastora Marineuza, tempo de grande aprendizado para as nossas vidas. A Gabriele entrou lá de Lages, doutor Albert, lá do Planalto Serrano. Entrou ali, ela e o esposo. Um abraço, Gabi. Saudade desse povo. Nós precisamos fazer algum aprofundamento em aconselhamento para reunir essa turma de novo. Tem um curso preparado de treinamento e aconselhamento pastoral. Ele é power. É só convidar. Vamos aí, né? Por enquanto, não podemos chamar o senhor aqui, quando der a gente chama. Primeiro, vamos expulsar o vírus. O Covid. Para lá, Covid. Doutor Albert, foi um prazer conversar com o senhor nesse tempo. Nosso tempo já está quase se esgotando ali. Quero deixar o convite para todos participarem na quarta-feira, quem puder assistir, né, a doutora Bartira, porque
o conhecimento que a gente tem nos leva a vencer com mais facilidade as coisas que se Verdade. apresentam. Sim. Nós aprendemos na nossa pós, eu esqueci de dizer, né, doutor Albert, que nós nos conhecemos numa pós-graduação que a gente fez pela Secretaria de Educação e Cultura de Santa Catarina, em parceria com o CVQ de Curitiba. Meu abraço, pastor Iverson, pastora Rosane, secretária de Educação de Curitiba, pastor Iverson, o diretor do ITQ e do CVQ de Curitiba, sempre nosso parceiro. E nós passamos 18 meses ali, né, uma vez por mês, nos encontrando com o senhor e com os demais professores. Por isso, o aproximamos, né, nos aproximamos. Verdade. A proximidade que criamos. Quero agradecer essa oportunidade e falei do aconselhamento porque eu me lembrei que o ser humano é um ser biopsicossócio eco-espiritual. Isso! Eco-espiritual, viu como eu não esqueci? Então, a gente precisa conhecer toda a esfera que nos rodeia. Eu não vou participar disso porque não me interessa. Se a oportunidade vem para mim, um dia eu vou usar, ou eu vou ficar sabendo como lidar com algo que acontece ao meu redor, né? Existimos, né? Estamos no mundo. Nossa pátria não é aqui, mas nós precisamos passar por aqui para chegar onde nós queremos. Então, foi de muita valia, tem sido muito produtivo. E eu demorei para começar, justamente por causa da com as câmeras, com a mídia, né? Mas é aquilo que o senhor mesmo falou, estamos aprendendo, né? Estamos aprendendo juntos. Sendo forçados a ser criativos. Isso aí, é isso aí. Enfrentar e extrair a criatividade da crise. Deus abençoe muito a sua vida, doutor Albert, que o senhor continue sendo essa bênção. Pode me passar depois os pontos da próxima live. Nós vamos estar ajustando aí. Joia. Um abraço na doutora Bartira. Um só? Uns quantos. Depois, quarta, eu dou mais uns. Pastora Graça Regina, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação de estar com todos vocês e relembrar esses nomes que a gente se afeiçoou pela caminhada conjunta que fizemos. Verdade. Entrou aqui quase no finalzinho o pastor Edir Mascarello, lá de Porto Belo. Um abraço, pastor Edir, um abraço para o seu pai, para sua mãe, um menino muito querido que eu conheci em Chapecó. Legal, que bom. Uhum. Deus abençoe, doutor Albert. Muito obrigada. Até a próxima. Deus abençoe a todos nós, nos guarde. Amém.